mestre Vilmar Carvalho, da Rede Estadual do Ensino e também da nossa faculdade, a FAMASUL, a Faculdade de Formação de Professores da Mata Sul, que também é escritor palmarense, poeta, e está lançando o seu 14º livro, que é Ocidente Tardio, Poemas da Saudade e da Distância, do professor Vilmar Carvalho. Então, esse é o livro que está sendo lançado. Professor Vilmar, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Papo Aberto. Ok, João, sobrinho, boa tarde. É uma satisfação imensa estar aqui com você. Quero lhe dizer que essa sua iniciativa ela é muito importante para a memória da nossa cidade, da região, porque o Papo Aberto, esse formato que você dá às entrevistas, é um lugar de memória. Está sendo registrada história política, social e cultural, e gostaria de agradecer o convite que o amigo me fez. Fiquei muito satisfeito, muito feliz, porque o Papo Aberto tem, como você já me disse, já tem uma trajetória, o debate político, o debate econômico, sobre as questões da cidade e da região, e você inclui agora também a questão da cultura, e certamente outros temas virão para abrilhantar mais o seu trabalho tão importante para a gente. Seus amigos e conhecidos ficam, e companheiros ficam bastante felizes e animados com essa sua iniciativa. Muito Nós e agradecemos, professor Vilmar, pela sua vinda até o nosso programa. E assim, a gente já inicia querendo saber, eu acredito que a população de Palmares também quer, que é uma figura muito importante aqui da nossa cidade, de onde é que vem o Vilmar escritor? Da infância, com 13 anos. Eu chego em Palmares, minha família, meu pai volta a Palmares em 1979. Quando eu chego aqui, eu tenho 15 anos já, mas lá onde eu morava, em Jaboatão, Prazeres, com 13 anos eu já escrevia. E isso começou em uma aula, não foi nem na aula de português, foi numa aula de geografia. Eu lembro que eu tinha um professor de geografia que ele, com a inovação pedagógica, isso há tanto tempo atrás, ele pediu qualquer quadrinha, verso, sobre temas da aula de geografia, sobre a natureza. E eu lembro que eu escrevi um pequeno poema que chamava Mata Virgem. A mata foi o símbolo daquele momento, e de lá para cá eu não me lembro de ter parado de escrever. Quando chega a fase jovem, que eu entro na faculdade, aí eu me deparo com outros gêneros. Aí eu vou escrever também no gênero História, porque eu fiz a graduação em História, depois a especialização em mestrado, e um tempo depois, por incentivo dos leitores já, me pedem para escrever prosa, conto. Eu ainda não tive tempo, porque precisa de tempo, precisa se aposentar para ser romancista no Brasil. Você precisa de muito tempo. Dedicação exclusiva, né? Uma dedicação exclusiva, porque o romance requer um fôlego constante de escrita, de pesquisa, muitas emoções em torno do romance. Quem é romancista e fala da sua produção geralmente diz isso, né? A poesia é um gênero diferente, não que seja fácil escrever poesia, mas você pode escrever ao longo de um tempo disperso. Você não precisa ter um projeto para escrever poesia. Você vai escrevendo, juntando, e um dia a inspiração vai chegando e você vai montando as poesias. Aí você pode perguntar, mas de onde vem a inspiração? Isso não tem controle. Tudo é assunto para quem escreve poesia. Outros poetas, outras leituras, a cidade. Mas geralmente se escreve, como eu digo no Ocidente Tardio, se escreve poesia porque você conhece as pessoas. São as pessoas a grande fonte de inspiração do poeta. A poesia fala da vida, fala dos sentimentos das pessoas, né? Exato.
Muita gente acha que o poeta, quando escreve só do sentimento dele. Não é. Muitas vezes eu escrevo me nutrindo, me alimentando do sentimento de outros. Uma conversa que teve comigo, uma entrevista, uma coisa que apareceu na televisão, um assunto que eu li no jornal, numa revista, isso invariavelmente. Um fato político, social, né? Porque o poeta escreve sobre tudo. Verdade. Nessa sua trajetória como escritor, desde a sua descoberta, quando adolescente ainda, em algum momento da sua vida, o senhor já se sentiu indeciso, com alguma indecisão entre a profissão que exerce e o lado de escrever que o senhor tem? No Brasil, você não consegue ser escritor somente. Isso há muito tempo, desde o Brasil colônia, desde o Brasil império, há muito tempo que existe o escritor brasileiro, mas o escritor tem outra profissão. Geralmente, os primeiros escritores no Brasil ou eram religiosos, ou eram bacharéis, raros militares, né? Mas no século passado, no século XX, aí várias outras profissões aparece o escritor, né? Até bons escritores com cargos públicos, muito, assim, pequenos cargos públicos, né? Como Machado de Assis, era grande escritor brasileiro e era um servidor público, né? Trabalhava na burocracia, mas deixou uma obra considerável, né? Então, Carlos Drummond de Andrade trabalhava, o grande poeta brasileiro era também funcionário público, trabalhava no Tesouro, trabalhava numa área que não era a área de criação deles, né? O senhor tem, assim, alguma referência na literatura, referência literária, que toma como embasamento para a construção desse trabalho que o senhor descreve? Sim. Eu citei Drummond. Então, a minha geração, quem chega escrevendo poesia na casa dos 50, como eu estou, teve grandes influências da poesia brasileira contemporânea, Carlos Drummond, Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, né? E aí no Ocidente Tardio, eu brinco com o estilo de fazer de Manuel Bandeira e com o estilo de fazer de João Cabral de Melo Neto. Uhum. E desfaço um pouco o nome deles em alguns poemas, mas é uma tentativa de também dizer que a gente precisa encontrar o rumo da nossa escrita, né? Quem está agora começando a escrever deve ler os clássicos, deve ler os outros poetas, mas você tem que encontrar o seu caminho de escrita, o seu estilo, né? Eu acho que o Ocidente Tardio é essa tentativa de fazer esse diálogo com essa poesia que eu li quando era jovem, mas agora que eu cheguei aos 50, quase aos 55, escrever com um estilo que eu considero que eu vou me aproximar mais daquilo que eu quero fazer há muito tempo. E dos escritores palmarenses, dos poetas palmarenses, o senhor tem alguma referência? Sim, sem dúvida. Eu acho que Palmares é uma cidade fantástica nesse aspecto, porque você tem um grande poeta, um dos maiores poetas brasileiros, que é Ascencio Ferreira, um modernista. Muitos querem enquadrar Ascencio Ferreira num regionalismo, um poeta regional, um poeta de uma região, mas não é. Ascencio Ferreira é um grande poeta brasileiro do modernismo, né? Deve estar o nome dele sempre associado desde a Semana de Arte Moderna de 1922 em diante. É um grande poeta. E você tem, nesse ano do centenário, eu fiquei muito feliz, João, porque a gente publica lá no finzinho, na última página, o editor coloca que é o centenário de Hermílio Borba Filho. Publicar esse livro no centenário de Hermílio Borba Filho, para mim, foi uma grande felicidade, né? Porque também
é um magistral, um extraordinário escritor, não é poeta, é um escritor, um dramaturgo, mas a obra de Hermílio é uma obra que tem fôlego para atravessar o século XXI. Assim, já que o senhor falou em Hermílio Borba Filho, inclusive eu escrevi esse ano no meu blog sobre que Hermílio foi esquecido na sua própria terra natal. Teve alguns eventos pontuais, mas assim, aqui em Palmares, para o nome que Hermílio tem para a nossa cidade, o senhor acredita que deveria ter se organizado melhor para que a gente festejasse a Semana de Hermílio Borba Filho com mais ênfase? Sem dúvida era preciso uma articulação maior, né? Porque na verdade os municípios, os lugares, as cidades do mundo que têm seus escritores, não deixam para comemorar seus escritores somente no seu centenário. A comemoração é constante. Eu acho que vamos chamar os poetas e escritores de Palmares como capital cultural. É um capital não explorado ainda. Veja, João, a gente já discute muito isso, no lançamento mesmo com o Genésio, com outros poetas e escritores. Palmares precisa ter uma feira literária, porque ele tem esse capital, tem essa memória, né? Um trabalho meu de pesquisa foi dissertação do mestrado e que virou depois um livro, que é o livro que está mais distribuído. Eu sinto que ele tem uma aceitação muito boa, que é o Letrados e Ufanos. Eu procurei pesquisar a vida literária de Palmares. Palmares não tinha nem se emancipado ainda. Você já tinha aqui pessoas que escreviam para o jornal, para os jornais da capital, e quando Palmares se emancipa, aqui vem o clube literário, aí começa essa trajetória toda, porque você tem pelo menos 4 a 5 gerações de poetas. Porque eu falei, por exemplo, falei da geração de Ascenso, Hermílio, Jaime Gris, mas você tem outros, no final dos anos 70, começo de 80, um movimento aqui muito forte de literatura com a revista Região, e você também tem 2 grandes poetas, que é Juarez Correia, que eu considero um grande poeta, vivo ainda, que precisa também da devida atenção nossa, né? Eu digo, da cidade, do povo, das autoridades, da cultura, da educação, e também Luiz Alberto Machado, que eu acho que Nito, né? Que também naquele momento foi muito importante. Foi exatamente quando eu tinha lá meus 16, 17 anos, em que eu ficava, né, os conheci e ficava de longe vendo o desdobramento das coisas. Turbulento, né, de ditadura. Muito turbulento. Essas pessoas conseguiram se destacar também. Se destacar e manter a velha chama, né, acesa, tirar Palmares do ostracismo, colocar Palmares de novo na evidência literária. E aí vem os anos 90, aí eu já me incluo, e vem outros, né? E tem os novíssimos, né, que aparecem, porque no Ocidente Tardio eu procuro passar uma mensagem também para quem quer enveredar pela literatura, pela poesia, né? Que procure fazer o que gosta e do jeito que quer, mas você não pode se isolar mais. Você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que ler, você tem que dialogar com outras pessoas. Você não pode ser aquele poeta charoposo e isolado do mundo, né? Que muita gente tem essa imagem. Tem que ter exatamente uma outra imagem, né? Por outro lado, o poeta é uma pessoa que tem que estar antenada, né? Tem que ser acessível ao público. Há um grande poeta europeu que diz assim, que o poeta é a antena da humanidade, é aquele que capta os sentimentos da humanidade, né?
e vai escrever e se propõe a fazer um texto e divulgar o texto. Né? Então, mas o senhor falou aí também no clube literário, né? Agora não. O senhor falou no clube literário. E isso, foi 2014, foi 2015 que houve um resgate aí desse clube literário com a criação da Academia Palmarense de Letras, da qual o senhor é membro imortal da APLE. Qual a importância dessa academia para a nossa sociedade? Ela é muito importante. Né? Ela é importante porque ela pode ser um lugar que congregue as pessoas que se dispõem a fazer literatura aqui na região. Esse ano é um ano muito fértil, com iniciativa das pessoas. Né? Palmares, em relação a publicar livro, Palmares é interessante. Esse ano já publicou-se vários livros. Né? Ademauro, sim, eu esqueci do grande poeta. Ademauro Gomes. Agora, que é dessa geração da Fama Sul, são os poetas que nasceram na Fama Sul no final dos anos 80, né? E também mandar para ele um abraço. Ele quem faz o prefácio, né? E um poeta e Vital, o Vital Corrêa, outro poeta do Recife, Garanhuns, que faz o pós-fácio do livro. Então, assim, voltando à academia, você tem uma experiência muito importante. Agora, a academia não pode ser uma coisa do século XIX. Ela não pode ser um ossuário de pessoas, um ossuário, um quadro dos ossos, né? Dos imortais. Ela tem que ser uma coisa aberta, mais espontânea, participativa, mais divulgada. E, inclusive, essa bandeira de uma feira literária. Eu acho que Palmares, quando eu vejo aí passar na televisão anunciando que outras cidades sem tanta tradição literária já tem uma feira que congrega escritores, que faz uma semana de literatura, acho que Palmares tem, pela trajetória literária que a cidade tem, sem dúvida a condição de fazer. Acho que já está na hora de acontecer essa feira, né? Mas, professor Vilmar, qual poema o senhor considera como chave nessa sua obra, que retrata toda essa obra? As pessoas, João, estão, desde o lançamento, colocando, e eu recebi mensagens, quem já leu, disse que conheceu um poeta novo, nesse Ocidente Tardio, que é uma parte, são 10 partes desse livro. Uma delas se chama Mínima Pernambucana, em que eu procuro por iniciativa, uma grande desejo. Eu sempre tive muita vontade de escrever para que o povo mais amplo possível pudesse não deixar de fazer a poesia no seu sentido clássico, mas também fazer com que ela chegasse, a leitura dela chegasse, o sentido dela, o significado dela, para um maior número de pessoas, jovens, idosos, crianças. E aí tem a Mínima Pernambucana, que é uma das partes do livro, que aparecem poemas sobre Pernambuco. Porque Ocidente Tardio, na verdade, depois de ler todo o livro, você vai ver que se trata de Pernambuco. É Pernambuco o grande espaço que eu chamo de Ocidente Tardio. Que é no duplo sentido, porque é Ocidente Tardio, porque da tarde, essa imagem da tarde, do pôr do sol, mas também é Ocidente Tardio, porque é um Ocidente que foi inventado pelo europeu, pelo lusitano, pelo português que veio para cá. Professor Vilmar, qual a mensagem que o senhor tem para a juventude, para o jovem, principalmente para incentivar a leitura, e o que é que tem de importante e de interessante para o jovem aqui no Ocidente Tardio? Bom, para a juventude daqui de nossa cidade, é muito importante manter a tradição literária da cidade. Eu acho que aquele estudante, aquela estudante que gosta dos livros, que escreve, hoje
hoje está mais fácil escrever e divulgar. Antes a gente escrevia e colocava na gaveta, lá na gaveta. Hoje você pode, com um blog, nas redes sociais, você pode divulgar seu texto. Mas aí é que mora o perigo. Quando você escreve em um blog, quando você escreve na internet, você tem que escrever, além de conteúdo, com um conteúdo, além de usar o seu idioma corretamente, o português, procurar usar, né? Mesmo com as inovações da linguagem que a juventude tem, mas é preciso ter esse cuidado. Você também ter o cuidado humanitário, ético. Né? Você não pode disseminar a cultura do ódio. A sociedade já é tão raivosa, tão violenta. Professor Vilmar, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu agradeço profundamente pela sua participação aqui conosco no programa Papo Aberto. Deixo agora o senhor à vontade para dirigir a sua mensagem aí e as suas felicitações natalinas para o nosso público. E fique à vontade para ver seu texto. Lê um poemazinho para o público. O Zona da Mata, que a gente não está na Zona da Mata, licença aqui. Então, eu estou estranhando nisso de ler assim. Ler em estúdio de rádio, mas ler assim. Então, Zona da Mata, já lhe agradecendo, João, você e seu público. Zona da Mata. Vem das terras de longe, homens aos montes, nos entulhos de carne. Nesses ossos de fibra, caveiras às pilhas, nas cinzas do fogo. O bronze da história reflete a curva da rodagem de barro. O partido de cana renasce nos olhos dos filhos de perto. Homens aos montes, nos ferros encadeados das usinas de outrora. Morrem aos poucos como se fosse o propósito das moendas da memória. Eita, arretado! Pois é, minha gente. Feliz Natal e tudo de bom. Para o senhor também, para toda a sua família. A gente agradece realmente a sua participação aqui conosco e dizer que a importância da leitura, né, para toda a população, para todas as pessoas, né, quem lê vai sentir, vai enxergar o mundo de uma forma totalmente diferente. Sem dúvida. Né? Então, esse foi o professor Vilmar Carvalho, que esteve conosco hoje no programa Papo Aberto. Professor, poeta, escritor, lançando o 14º livro, O Ocidente Tardio, Poemas da Saudade e da Distância, que esteve aqui conosco hoje. TV Una, a imagem viva da comunidade.